Olá, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Dr. Marcos José do Rio de Janeiro. Gostaria de compartilhar algumas coisas importantes com você. Por exemplo, você ouve falar na Bíblia Sagrada que um dos filhos de Davi, você ouve pelo menos falar de dois. Você ouve falar de Salomão e ouve falar de Absalão. Mas Davi só teve estes dois filhos? Confere comigo quais foram os filhos de Davi e se ele teve apenas uma mulher. Vamos lá no segundo livro que escreveu o profeta Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 2. Você confere os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Então vamos lá. A mulher aqui dele que deu a luz ao seu primogênito em Hebrom, a mulher se chamava Ainoã. Ela era gisraelita, ou seja, ela era de Gisrael. Seu primeiro filho era Aminon. O segundo filho de Davi era Quileabe. O nome da mãe deste filho era Abigail, mulher de Nabal. Se você conferir no livro que escreveu o profeta Samuel, capítulo 25, versículo 38, você vai ver que o Senhor, nosso Deus, feriu a Nabal, ele morreu. Esta mulher Abigail ficou viúva e Davi a tomou por esposa. Então vamos lá. Terceiro filho, Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gessur. Então você está vendo aqui que Maacá era mãe de Absalão, filha de Talmai, rei de Gessur. Então você vê que até agora é um filho de cada mulher aqui. Versículo 4. O quarto filho, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. Versículo de número 5. O sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Então você está vendo aqui os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Agora que ainda no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 5, capítulo 5, nós vamos consultar aqui a partir do versículo 13. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom. E nasceram a Davi mais filhos e filhas. Então, depois que ele veio de Hebrom, ele tomou mais mulheres e ali ele teve mais filhos. Onde foi o nascimento desses filhos? Versículo 14. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém. Então, vamos lá, outros filhos que ele teve e que nasceram em Jerusalém. Samua, Sobabe, Natã e Salomão. 15. Versículo 15. Eibar, e Elissua, e Nefeg, e Jafia. Versículo 16. E Elissama, e Eliadá, e Elifelete. Então você vê aqui o nome de filhos homens e mulheres. Então só por aqui dá para você ver que Davi não teve só uma mulher e também não teve apenas dois filhos, ainda que muito comentados fossem apenas Salomão e Absalão, mas ele teve mais mulheres. A primeira esposa de Davi, da qual ele esteve casado, foi a primeira esposa, mas não teve filhos e o seu casamento se acabou. Foi a filha de Saul. Você confere isso no capítulo 6 do mesmo livro, segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 23. A primeira esposa dele foi Mical. Eu vou mostrar para você aonde aparece. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Observa aqui, ó. Você vai conferir comigo aqui na história para você entender, versículo 7. E Jonatas, que no caso era outro filho de Saul, chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como dantes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi, pelejou contra os filisteus e feriu-os de grande ferida e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul,
estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento de música, e procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então Saul lançou a lança para pegar em Davi, mas Davi se desviou e a lança pegou na parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Versículo 11. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher, ou seja, Mical, mulher de Davi, avisou a Davi. Então Mical era esposa de Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então você vê que Mical era esposa de Davi e ela amava a Davi. Onde está isso? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18, versículo 20. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. Olha o pensamento de Saul ao dar Mical para ser esposa de Davi. Versículo 21. E Saul disse: eu lhe a darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. Então você observou aqui no livro que escreveu o profeta Samuel que Davi teve por esposa a Mical. Porém Mical, ela era estéril, e Davi, por conta de fugir de seu sogro Saul, Davi abandonou Mical e ficou sem ela. E aí depois ele começou a contrair outros casamentos, que é onde aparece nos textos do segundo livro do profeta Samuel, outras mulheres e ele tendo filhos com essas outras mulheres. Só aí dá para você ver porque que Salomão teve tantas mulheres, porque Davi também tinha muitas mulheres, ainda que Deus não aprovava isso, mas o povo fazia. E você vê na Bíblia pessoas fazendo certos tipos de atos e também você vê as consequências desses tipos de atos. O problema é que as pessoas não estão conferindo as consequências dos maus atos. Elas só estão lendo os maus atos, as péssimas atitudes dos servos de Deus, mas não estão vendo as consequências. Na Bíblia você vai ver tanto consequências boas para quem obedece à lei de Deus e as consequências ruins para quem não obedece à lei de Deus. Forte abraço, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.